respeito do perigo da carne. Nós não iremos falar sobre o perigo dos demônios, sobre o perigo do diabo. Nós iremos falar sobre o perigo da carne humana, da natureza humana, que é corrupta, miserável, pecadora, e que só sabe entristecer o coração do seu Deus, do seu Criador. É como nós falamos aqui, que nós vivemos em uma geração que glorifica a sua própria carne, glorifica o seu próprio ego, e não glorificam aquele que merece, que é o Senhor, aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que faz o nosso coração bater, pulsar, aquele que permite o sangue correr sobre as nossas veias, o ar chegar até os nossos pulmões. Ele não está sendo mais glorificado. Infelizmente, essa geração tem colocado o prazer próprio, a satisfação própria acima da santidade, acima de uma vida separada para Deus. Infelizmente, essa geração tem colocado a vontade própria acima da obediência, acima daquilo que Deus tem designado. Essa geração tem colocado seus próprios sentimentos acima daquilo que está escrito. E Deus não nos chamou para viver por sentimentos. É que eu sinto isso, eu estou sentindo isso. Deus nos chamou para crer na sua palavra. E os nossos sentimentos devem ser esmagados pela palavra de Deus. O nosso ego, a nossa ignorância devem ser esmagados e tratados pela palavra de Deus. A Bíblia nos alerta que o maior inimigo do cristão não está fora, não está do lado de fora, do lado exterior, mas está do lado de dentro. O nosso pior inimigo, e posso lhe afirmar isso, não é o diabo, não é o mundo, é a carne humana, é o nosso eu, é os nossos desejos. Como eu sempre tive e tenho a oportunidade de compartilhar, eu sempre compartilho que os demônios, eles se expulsam em nome de Jesus. Os demônios, os principados e potestades, Cristo já venceu naquela cruz. Ele foi vitorioso contra todos os males espirituais. Mas a carne, quem vai expulsar? Ninguém tem poder de expulsar a carne. Nós iremos lutar contra a carne até o último dia das nossas vidas. Nós iremos batalhar contra a carne até o último dia, respirando nessa terra. Por isso alguém certa vez disse que a carne não se converte, a carne não se discipula e não se reforma, mas ela precisa ser crucificada. Nós precisamos matar a carne. Se nós não matarmos a carne, ela vai nos matar. E por isso no livro de Gálatas, capítulo 5, eu gostaria de compartilhar alguns versículos, o versículo 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia aqui, ela nos dá uma instrução, ela nos dá uma direção, nos mostrando que se nós vivermos no Espírito, nós jamais iremos satisfazer as concupiscências da carne. No contexto geral de Gálatas, a qual nós estamos aqui meditando, a carta aos Gálatas foi escrita para os cristãos que começaram a vida no Espírito, começaram a vida com Deus fervorosos no Espírito, mas eles estavam tentando viver agora pela carne. E para nossa meditação temos uma referência de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 3. Eu gostaria de ler também. Diz assim no versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então veja que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está corrigindo também esse povo, dizendo:
vocês começaram tão bem, vocês estavam andando no Espírito, vocês estavam andando na presença de Deus, mas agora vocês estão tentando satisfazer a carne, agora vocês estão tentando se unir à carne novamente, se entregar aos desejos carnais novamente. Vocês começaram tão bem, vocês estavam tão fervorosos no Espírito. É o que estava acontecendo com a igreja em Gálatas, na Galácia. Eles começaram no Espírito, mas estavam tentando agora viver pela carne. Então Paulo ensina que há uma guerra constante dentro de todo homem, de todo crente, de todo aquele que decide servir a Deus, entregar a sua vida a Cristo. Ele nos mostra que é carne contra espírito. Ele nos mostra que é o desejo humano contra a vontade de Deus. É uma luta constante. E nós não temos capacidade, sabedoria humana para vencer a carnalidade, o desejo humano, para vencer o nosso eu. Então por isso Deus nessa noite está nos oferecendo ajuda, está falando conosco para nos mostrar uma luz, uma direção. E por isso, em cima dessa mensagem, o perigo da carne, eu separei alguns pontos. E o primeiro ponto é que a carne é inimiga de Deus. A carne humana, a natureza humana se tornou inimiga de Deus. Para confirmar isso, gostaria de fazer menção de Romanos capítulo 8, versículo de número 7. A Bíblia diz: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele afirma que a carne é inimiga de Deus. Então, se a minha carne é inimiga de Deus, eu não posso ser amigo da minha carne. Eu tenho que odiar a minha carne. Eu tenho que odiá-la com todas as minhas forças, ao ponto de não querer mais satisfazê-la, ao ponto de matar a minha carne de fome, por querer obedecer a palavra de Deus. E ele diz mais: pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Ou em algumas outras traduções está assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando nos inclinamos à carne, também nos tornamos inimigos de Deus. Quais verdades nós podemos tirar desse primeiro ponto? A carne é inimiga de Deus. Uma das verdades é que a carne não se submete à vontade de Deus. Por isso Deus está nos chamando para abrir mão da carne. Por isso Deus está nos chamando para viver uma comunhão plena com Cristo, para viver no Espírito, para que jamais venhamos satisfazer os desejos da carne. Ele está nos mostrando que a carne humana, a natureza humana, não se submete ao senhorio de Cristo, não se submete à vontade de Deus, do Criador. Então nós devemos lutar em oração, nós devemos tomar atitudes de abrir mão de algumas coisas, para que a carne não venha tomar o trono do nosso coração. Porque se a carne tomar o trono do nosso coração, então nós iremos nos afastar de Deus e nos tornarmos inimigos de Deus. Deus não quer isso para nenhum de nós. A carne resiste à santidade. Uma vez que eu me inclino à carne vai me induzir a viver uma vida impura, uma vida pecaminosa, uma vida errônea, que vai me afastar da santidade e da consagração a Deus. Mas também vemos uma outra verdade: a carne sempre quer agradar a si mesma. Ela nunca quer agradar a Deus, ela sempre quer agradar a ela mesma. Ou seja, pode fazer, pode pecar, pode andar por esse caminho, não vai dar nada. É assim que o pecado ele age na mente humana, na vida humana. Não vai dar nada. Ela só tem o interesse de agradar ela mesma e de entristecer o Criador e de desagradar o Deus Todo-Poderoso, que nos chama para viver uma vida no Espírito. Por isso alguém certa vez disse que a carne promete prazer, mas entrega a escravidão. Ela vai dando prazer, momentaneamente você sorri naquele prazer, você acha satisfatório, você se sente realizado por um momento,
no final te coloca em escravidão. As culpas começam a se colocar com força na sua mente. A culpa, o peso do pecado toma conta do coração. Uma vez que eu estou satisfazendo a minha carne, e quando tudo aquilo acaba, quando todo aquele prazer acaba, a minha alma está distante de Deus. Eu estou amargurado, estou abatido, pode até mesmo cair em depressão, vontade de ceifar a própria vida, exatamente porque está tentando preencher o coração com prazeres, tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E Deus está nos chamando, Ele está nos mostrando a luz, Ele está nos mostrando a esperança para vivermos no Espírito, e que esse vazio seja preenchido pelo Espírito Santo. Me permita compartilhar alguns complementos bíblicos em cima dessa primeira lição. A carne é inimiga de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo de número 4, Tiago citou: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aqui Tiago nos mostra uma verdade radical. Para nós sermos amigos de Deus, devemos ser inimigos do mundo, inimigos da nossa própria carne. Boa resposta. Então Deus está nos chamando, porque se eu sou amigo do mundo, se eu sou amigo da minha carne, a possibilidade de eu ser amigo de Deus é muito pequena. Não há possibilidade, na verdade, me corrigindo, não há chances de nós termos amizade com Deus se nós somos amigos da carne, se nós somos amigos do mundo. Por isso Tiago nos alerta dizendo: ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não há como eu ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. Ou eu sou amigo de um, ou eu sou amigo de outro. E nós devemos escolher ser amigo de Deus. E como ser amigo de Deus, senão renunciando à carne? Como ser amigo de Deus, senão pegando firme com Deus? Como ser amigo de Deus, senão procurando entender mais a sua palavra? Como ser amigo de Deus, senão me dedicando mais à oração, à busca por Deus? Deus está nos chamando, mas só que também temos uma outra referência. Em Colossenses capítulo 2, versículo de número 23, quando Paulo escreve aos Colossos, ele instrui acerca de leis humanas, no capítulo de número 2 de Colossenses. E ele mostra que as leis impostas pelos homens, muitas leis, não têm nenhuma base bíblica. Muitos líderes religiosos, pastores e líderes, que impõem leis que não têm base bíblica e que não vai acrescentar e edificar nada na igreja. E ele está alertando a igreja de Colossos: isso não vai impedir com que vocês se entreguem às paixões da carne. Ele também está falando a respeito da carne na igreja de Colossos. Não são regras humanas que vai bloquear, que vai impedir vocês de se entregarem às paixões da carne. O que de fato vai fazer você vencer a carne é a palavra de Deus. Paulo está querendo chegar a essa conclusão, a esse ponto. E ele instrui, ele alerta a igreja de Colossos, dizendo: não são leis humanas que vai fazer você vencer o pecado, é a graça, é a misericórdia, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a vencer a si mesmo, a carne, as paixões. Mas há um segundo ponto. Primeiro nós falamos do primeiro ponto, que a carne é inimiga de Deus. Se a carne é inimiga de Deus, eu não posso ser amigo da carne. Se o mundo é inimigo de Deus, eu não posso ser amigo do mundo. Mas o segundo ponto é que a carne produz obras, mas obras de morte. A Bíblia diz assim: não que a carne é fraca, aqui nesse texto. A Bíblia não está dizendo não que a carne é falha. A Bíblia está dizendo que a carne também tem obras. Você consegue entender a profundidade disso, do que Deus está falando conosco? A nossa carne, a natureza humana, nesse texto, está sendo apresentando obras.
Isso está em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são. E aí a Bíblia apresenta uma variedade de obras da carne. E para confirmar isso, eu gostaria de ler. Vamos ler. Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, discussões, facções, invejas, bebedices, glutonorias, ou seja, gula, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja que Deus está deixando claro desde o texto que as obras da carne produzem obras para a morte. E todos aqueles quanto praticam essas coisas que foram citadas aqui, não herdarão o reino de Deus, diz a palavra. É sobre permanência no pecado. A Bíblia não está dizendo que você não vai mais pecar. A Bíblia está dizendo que se você permanecer nesse pecado, se nós permanecermos em algum pecado, tendo consciência que é errado, e assim insistimos naquele pecado, e temos prazer naquele pecado, e nem ao menos pensamos se Deus vai se entristecer ou não, e continuamos naquele pecado, não herdaremos o reino de Deus, diz a palavra. Então hoje Deus está nos chamando para o combate espiritual. Deus está nos chamando para a luta. Paulo não diz as falhas da carne, ele está dizendo as obras. A carne, ela trabalha constantemente. A carne não sossega, essa é a verdade. A carne humana que está em nós todo dia tenta nos impulsionar para pecar. É natural, é do homem isso, desejar o pecado. Mas já agora vontade de pecar. Já entardeceu, está com vontade de pecar. Anoiteceu, está com vontade de pecar, de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. É do humano. A carne trabalha constantemente. Ela é incansável para tentar nos puxar para longe da presença de Deus. Gostaria de citar mais uma vez algumas das coisas que foram citadas aqui. Exemplos das obras da carne: a imoralidade, a idolatria, inimizades, ciúmes, ira, dissensões. Mas em Romanos capítulo 8, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer: se viverdes segundo a carne, caminhareis para a morte. Quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele está deixando claro: se tu quer viver na carne, se tu quer viver do seu modo, se tu quer viver para você mesmo, para o seu eu, entenda que isso vai te levar para a morte. Eu estou deixando claro: você está procurando a morte, você está procurando o buraco, a cova, você está procurando o abismo espiritual. Então Deus está alertando cada um de nós. Se porventura nós estávamos vivendo na carne, mesmo congregando, talvez você se conscientiza: eu estou congregando há muito tempo, mas só que eu reconheço que eu estou na carne. Deus está te chamando para viver no Espírito. Alguém certa vez disse: quem alimenta a carne enfraquece o Espírito. Então, se você está alimentando a carne, a probabilidade de você fortalecer o Espírito em você é bem menor, pouca. Você pode se arruinar completamente. Então Deus está nos chamando para fazer o oposto: não mais alimentar a carne, mas alimentar a nossa alma com a presença de Deus, o Espírito. Me permita compartilhar uma ilustração. Um homem tinha 2 cães. Um representava a carne e o outro representava o Espírito. Alguém certa vez perguntou: qual dos 2 cachorros vence a briga? Então o dono respondeu: aquele que eu alimento todos os dias. Ou seja, se eu dou alimento para um e o outro não alimento, o que está alimentado é quem vai vencer. Você consegue entender? O que você mais alimenta é quem vai vencer. Então, se nós alimentarmos mais a carne vai vencer. Se nós alimentarmos mais o Espírito também vai vencer. Por isso nós devemos tirar uma aplicação para as nossas vidas dessa segunda lição. As obras da carne levam para a morte, produz morte. A oração, a palavra e o jejum alimentam o
o espírito, alimentam o nosso ser, o nosso interior. Mas o pecado tolerado alimenta a carne. Quando nós toleramos o pecado na nossa vida, esse pecado está alimentando a nossa carne. E se a carne está sendo alimentada, a tendência é eu pecar mais e mais e mais e mais, e me aprofundar mais e mais, e daqui a pouco não sentir mais a presença de Deus, daqui a pouco perder a sensibilidade completamente, daqui a pouco perder o temor pela palavra de Deus, daqui a pouco abandonar a Bíblia, daqui a pouco não crer mais em Deus, daqui a pouco não ora mais. É isso que acontece quando o pecado é tolerado em nossas vidas. E Deus está nos chamando com a seguinte palavra, assim diz o Senhor dessa noite: parem de tolerar o pecado em vossas vidas. Corte-os de uma vez por todas. É o que Deus está falando conosco. Mas há uma terceira lição, um terceiro ponto. A carne precisa ser crucificada. Primeiro, Deus nos mostra, nas primeiras lições, que a carne, ela é perigosa, que a carne, ela produz morte, que a carne só se preocupa em alimentar a si mesmo, que a carne é amiga do mundo, e que automaticamente, ao ser amigo do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus está nos mostrando que a carne precisa ser agora crucificada. E por isso em Gálatas capítulo 5, versículo de número 24, diz a Bíblia: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja que crucificar a carne nesse texto pode significar negar desejos pecaminosos, romper com práticas antigas e se submeter às vontades de Deus, às vontades da cruz, às vontades daquele que nos chamou. Em Lucas capítulo 9, versículo de número 23, Lucas cita: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ele está nos mostrando que o Evangelho é cruz. É como um teólogo muito sábio certa vez disse: o Evangelho não é uma escada que te faz subir na vida. O Evangelho é uma cruz. É sobre renunciar aos nossos desejos, é sobre abrir mão, é sobre pagar o preço de negar a si mesmo para servir a Cristo. Então, Ele nos chama para negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Alguém certa vez disse que não há avivamento sem crucificação da carne. E essa é uma verdade. Como é que Deus vai avivar o meu coração? Como é que Deus vai avivar a igreja? Como é que Deus vai avivar uma igreja em uma cidade, em um estado, se não há crucificação de carne? Nós precisamos crucificar a nossa carne. Crucificar a carne significa morrer para o mundo e agora estou vivendo para Cristo. Deus nos chama para tomar essa decisão, para nos entregarmos a Ele completamente. Mas aqui eu quero citar mais o quarto e último ponto: andar no Espírito é a única saída. Qual é o quarto ponto? Andar no Espírito é a única saída. E por isso em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, gostaria de repetir, diz assim: digo, porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, não é a força humana, é a dependência diária do Espírito Santo, da presença de Deus. É sobre entregar-se a Ele completamente. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, Paulo diz: nada disponhais para a carne. Ou seja, não dê brecha para a carne, não dê lugar para ser carnal. Nada disponhais para a vossa carne, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, a vitória espiritual não é a ausência de luta. Nós iremos ser lutas. Ser vitorioso espiritualmente contra a carne não significa que nós iremos ficar ausente das batalhas, das lutas, das tribulações da vida. Mas a vitória espiritual nos garante que nós teremos a presença de Deus, mesmo em meio às nossas lutas diárias, quer seja financeiramente, com a família, as nossas guerras espirituais, para vencer a carne, para vencer o nosso próprio desejo. E por isso, nessa mensagem que Deus tem nos deixado hoje,
ele nos mostra algumas lições práticas para o nosso dia a dia. Primeiro, que a carne sempre quer o controle. A carne quer tomar um trono. A carne quer tomar o domínio completamente. Ela quer ter o controle da nossa vida. Essa é uma verdade. Não vamos permitir que a carne tome o controle da nossa vida. Mas a segunda lição prática é que a carne nunca se satisfaz. Ou seja, a carne humana, quando ela deseja o pecado, ela pega um pouquinho aqui e ela nunca vai estar satisfeita. Ela vai querer pecar mais e mais e mais. Vai até o final da vida assim. Até jogar o homem, o pecador, na ruína eterna. A carne nunca se satisfaz. Mas na presença de Deus nós temos satisfação completa em Cristo Jesus. Então Deus está nos chamando para ter essa satisfação que a nossa carne não está nos dando, não está nos proporcionando. Pode até proporcionar por algum momento, por alguns minutos, por algumas horas, mas só que depois desaparece. A verdadeira satisfação está em Cristo Jesus. A terceira lição prática é que a carne só perde o poder quando morremos para ela. Então se nós queremos que a carne perca o poder sobre as nossas vidas, temos que matá-la. Não é melhorar, é nascer de novo, é matar a nossa carne. Deus nos chama para tomar essa decisão. Mas a quarta lição prática é que o Espírito Santo nos capacita para vencer diariamente. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Quem nos capacita é a presença de Deus para vencermos diariamente. E louvado seja Deus por isso. Qual é a conclusão dessa mensagem? É que a carne é perigosa. Por qual motivo? Ela parece inofensiva. Ela parece inocente, inofensiva. Ah, não, carne não é nada não. Ela se apresenta como se não fosse tão perigosa. Não, é normal, não tem nenhum problema. E é aí que nós devemos ver o perigo, quando ela se apresenta inofensiva. Mas a carne é perigosa também, por quê? Porque usa justificativas. Ou seja, para continuar no pecado, a nossa carne quer dar uma justificativa. Como nos dias atuais, muitas vezes, por não querer se arrepender, muitas pessoas usam aquela frase bíblica: quem não tem pecado quer tirar a primeira pedra. Mas só que muitas pessoas estão usando esse texto para permanecer no pecado. Quem não tem pecado quer tirar a primeira pedra, mas ela usa esse texto para ela voltar a pecar de novo. Então a intenção dela está errada. A carne dá justificativas, então eis aí porque ela é muito perigosa. Ela também age aos poucos. Ela vai se infiltrando na vida de alguém aos poucos. Ela vai tomando o controle da vida das pessoas aos poucos. Ela não entra já dominando de uma vez. Ela vai entrando de pouco aos poucos. Começa com um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, isso aqui não vai dar nada não, isso aqui não é nada não. Não, isso aqui eu acho que é um pecadinho muito pequeno. Aí vai entrando. Quando vai ver, você está aprofundado, nós estamos aprofundados. E quando chegamos à conclusão e ficamos cientes, aonde chegamos, nós passamos a dizer para nós mesmos: olha só onde eu cheguei, olha esse poço que eu estou, olha o tanto de pecado que eu cometi até aqui. Será que tem salvação para mim? Aí você começa a se perguntar. Então ela vai agindo aos poucos. Mas a boa notícia é que há salvação para você sim. Há salvação para nós sim. Se nós nos arrependermos, se nós hoje abrirmos mão de tudo aquilo que está nos afastando da presença de Deus, Ele vai nos encher com o seu Espírito, Ele vai nos capacitar. Em Gálatas capítulo 2, versículo número 20, Paulo também disse: já estou crucificado com Cristo. Aqui é um homem que venceu a carne quem está declarando isso. É um homem que está vivendo completamente pelo Espírito que está declarando isso. E ele declara com toda a sua fé: já estou crucificado com Cristo. Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava completamente submisso ao senhorio de Deus. A cruz, ela continua sendo suficiente para salvar cada um de nós. E Deus quer que nós coloquemos a nossa carne morta, crucificada naquela cruz. O Evangelho é sobre a cruz, é sobre negar a si mesmo. E por isso Deus nos chama através dessa mensagem. Ele faz um apelo para nós na conclusão desse estudo. E o apelo de Deus é que hoje é dia de decidir
o que nós de fato queremos: se alimentar a carne ou andar no Espírito, na presença de Deus. Decida hoje andar no Espírito. Tome essa decisão, escolha isso hoje para a sua vida. Certa vez alguém disse, para encerrarmos esse estudo: quem vive para a carne, morre com ela. Mas quem morre para a carne, vive com Cristo.